Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Jon Jones e se será possível acontecer um retorno dele para o evento da Casa Branca. Aconteceu algumas coisas em relação a essa história, né? Algumas declarações do Dana White aí no final de semana. E também teve a repercussão dele sobre o que o Dana White disse também. Então já deixa um like nesse vídeo, comenta aí se vocês acham que o Jones volta para a Casa Branca, quem ele deve enfrentar se ele voltar. E se tiver curtindo o canal, se inscreve, ativa o sininho que eu estou lançando bastante conteúdo e compartilha um vídeo com um amigo. Fechado? Então, bora para a resenha. Então, Dana White foi perguntado em coletiva de imprensa sobre o possível retorno do Jon Jones para a Casa Branca e se ele conta com o Jon Jones, contra quem ele gostaria de ver o Jon Jones ali no possível embate ali entre ele e algum outro atleta na Casa Branca. E o Dana White disse que gostaria muito, né, de contar com o Jones, porém, ao mesmo tempo, ele falou que ele também não pode esperar isso vindo do Jones, né? Que ele não pode ter uma garantia que ele vai estar lá, porque a gente sabe, né? Que às vezes o Jones fala e as negociações são mais complexas do que é mostrado nas redes sociais, do que é dito ali em algumas coletivas, né? A gente sabe que é uma questão muito burocrática ali entre empresário, lutador, UFC, né, o Dana White, é muito complicado. E na minha visão, o Dana White está certíssimo. Realmente não tem como você contar com o Jon Jones completamente. Afinal, o Jones pediu uma bolsa estratosférica para enfrentar o Tom Aspinall. Acho que ele imaginava que o UFC não aceitaria pagar isso. E o UFC aceitou pagar isso para enfrentar o Tom Aspinall. E vou dizer a verdade, eu entendo porque o UFC pagaria isso para ele, até porque é uma luta muito grande. Essa seria realmente uma luta muito grande e talvez uma das maiores, se não a maior luta da história dos pesos pesados, entendeu? E o Jones enrolou e há um pouco tempo atrás, né, tinha anunciado sua aposentadoria e só voltou atrás disso por conta do anúncio do evento da Casa Branca. E aí ele voltou a fazer testes e tudo mais e acabou voltando atrás da aposentadoria. E quanto às declarações do Dana White, o Jones não gostou, porque ele falou que uma das coisas que o motiva a competir é representar o país dele, que não haveria um evento melhor para ele fazer isso do que um evento na Casa Branca, fazendo a comemoração dos 250 anos da independência americana. E que ele já está fazendo os testes para doping novamente, que ele já voltou a treinar para se preparar para esse evento e que sim, que era para o UFC esperar que ele fizesse e que irá fazer, né, uma eventual aparição ali no ano que vem nesse evento. Porém, ao mesmo tempo, Jones também, assim como o McGregor também, adora uma polêmica, adora, né, uma confusão. A gente sabe que recentemente aí teve um caso dele aí, um acidente ali onde ele saiu sem as calças, né, do carro, abandonou o local, com uma mulher também dentro do carro. Então, ele tem muitas polêmicas, né? E além dessas, a gente já sabe, né, que ele teve muitas já no passado dele, que inclusive para algumas pessoas é isso que acaba manchando um pouco a história dele ali, até como o maior de todos os tempos. Eu acabo separando um pouco isso porque eu acho que dentro do octógono realmente ele foi um monstro, o maior e melhor que a gente já viu. Ele é muito completo, muito inteligente. O QI de luta dele é absurdo. O nível dele é altíssimo e os resultados que ele teve ao longo da carreira ali também são muito expressivos, né? Ele venceu lendas, né, do esporte, venceu o Rampage, venceu Shogun, venceu o Chael Sonnen, venceu o Glover Teixeira, venceu o Rashad Evans, venceu diversos lutadores, né, o Daniel Cormier. Então, resultados ele tem,
grandes guerras ele tem, igual aquela luta com o Gustafsson. E então isso joga muito a favor dele, eu acho que é o que mais pesa ali para ele dentro dessa discussão. Ele sempre terá isso a favor dele. Porém, eu realmente acho que não tem como contar com ele. E de um tempo para cá, ele evita às vezes estar em algumas situações, né? Até porque a ascensão dele no peso pesado, quando ele se tornou campeão, foi uma luta bem oportuna também para ele. Porque ele ficou naquela, né, de que estava se preparando fisicamente para subir para os pesados, para conseguir fazer essa transição no momento certo, para estar bem preparado e tudo mais. E ele subiu apenas quando o engano foi embora da empresa. E aí ele aceitou lutar contra o Ciryl Gane, que é um casamento muito bom para ele, né? Porque o Ciryl Gane vamos ser sinceros, o Ciryl Gane é péssimo, péssimo no grappling. E o Jones é muito bom, tanto que o Jones finalizou ele em poucos minutos. Então era uma luta muito acessível para o Jones e uma luta que as grandes chances eram dele se tornar campeão mesmo, e como aconteceu. Então eu vejo ele até fazendo esse movimento novamente, que depois, né, que ele se tornou campeão ali, passou-se o tempo, ele tinha a luta ali para fazer contra o Miocic em 2023, porém ele acabou se machucando, né? Teve que passar por cirurgia e demorou um ano para voltar, né? Tanto que ele voltou no pay-per-view de 2024, né? Em novembro de 2024, no Madison Square Garden, né? Que era para enfrentar o Miocic em Nova York em 23, foi um ano depois em Nova York em 24, e onde ele venceu o Miocic. Para mim é o maior peso pesado da história, assim, tranquilamente falando. E assim, peso pesado da história do UFC, né? Acho que do MMA, talvez ali ele com o Fedor ali, realmente o Fedor seja maior. Mas dentro do UFC, acredito que tenha sido o Miocic. Agora, naquele momento, não imaginava que o Miocic merecesse enfrentá-lo. Ali, dentro desse tempo, né, de 2023 até o momento que ele enfrentou o Miocic em 24, o Tom Aspinall fez grandes vitórias, se tornou campeão interino, defendeu o cinturão interino. Nunca ninguém tinha feito isso antes, defender o cinturão interino, tanto que o Tom Aspinall é o campeão interino mais longevo da história, porque ele realmente ficou muito tempo ali até esperando essa luta com o Jones. Só que essa luta nunca aconteceu. E eu acho que o Jones, não é que o Jones tenha medo do Aspinall, mas é que o Jones sabe que os riscos que ele vai sofrer contra o Aspinall são grandes, porque o Aspinall é bem mais jovem, o Aspinall é muito bom, o Aspinall é um lutador muito completo, como eu já falei até naquele vídeo que eu fiz sobre a categoria dos pesados. O Tom Aspinall hoje é o melhor peso pesado do mundo. E ele é mais jovem que o Jones, ele é muito bom em pé, é muito bom no chão. Então o Jones sabe que, assim, claro, ele sabe que ele pode vencer, que ele tem ferramentas para isso, como eu disse, né? Ele é talentosíssimo e ele tem ferramentas para vencer o Aspinall, só que ele sabe que na fase atual da carreira dele, né? Ele já está com uma idade mais avançada e que o Aspinall tá provavelmente no seu auge físico e que o Aspinall é um lutador muito completo, ele sabe que vai ser muito difícil e que com essa dificuldade abre brechas para que ele possa perder essa luta. Então, eu não vejo o Jones querendo enfrentar o Aspinall. Inclusive, para o Jones voltar nesse evento da Casa Branca e enfrentar o Aspinall, eu acredito que ele vai torcer com todas as forças dele para que o Aspinall não seja o campeão nessa oportunidade. Porque ele falou, claro, que se ele voltar, ele quer voltar para lutar por cinturão e para estar disputando ali uma luta ali no mais alto nível, né, com a mais alta premiação e tudo mais. Então, ele vai querer voltar pelo cinturão, só que ele vai ter que torcer muito contra o Aspinall, porque eu realmente não vejo ninguém vencendo o Aspinall na categoria dos pesados. E então, não sei, ou ele vai ter que passar por cima de tudo isso e acabar enfrentando o Aspinall, ou aquela fama que ele começou a receber, né, de duck, né, de pato, né, de fujão,
vai se fortificar. Infelizmente, isso vai acontecer. Caso o Aspinall chegue lá como campeão e ele não enfrente o Aspinall, sei lá, faça uma outra luta ali, às vezes uma super luta, às vezes, quem sabe, sei lá, até com um Poatan, não sei. Isso pode acabar, né, trazendo uma fama bem ruim para ele, embora ele participe do evento. Porém, eu imagino que ele vai torcer muito contra o Aspinall para ele poder disputar o cinturão contra um outro lutador que dê um casamento para ele até um pouco mais acessível para ele se tornar campeão de novo, né? Conseguir a glória ali num evento que vai estar todo mundo olhando, né? Pessoas que acompanham MMA recorrentemente e até pessoas que talvez nunca nem assistiram uma luta de UFC vão estar acompanhando esse evento por todas as razões, né? Que é um evento na Casa Branca, né? Totalmente diferente, né? Do que tudo que já aconteceu, né? Assim, em questão de ambiente que já aconteceram eventos do UFC, completamente diferente isso. Então vai ter muito holofote nesse evento e tudo mais. Então eu imagino que o Jones vai torcer, sei lá, talvez para algum outro lutador ali. Eu não falo nem do que é demérito de outros lutadores ali. Às vezes, sei lá, fala que, sei lá, ele vai esperar um lutador pior para enfrentar. Não é essa a questão, mas talvez ele vá esperar um casamento mais favorável para ele. Um casamento que ele sabe que ele pode ter mais chances de vencer do que ele teria contra o Aspinall, porque eu sinceramente vejo essa luta com um equilíbrio muito grande e ainda vejo um equilíbrio porque o Jones como eu falei, né, ele é um extra série, né, mas eu também vejo o Aspinall com capacidade total de vencer o Jones, né, e o Jones sabe que é um risco muito grande, né, com tudo que ele já fez na carreira ali de às vezes perder e com a qualidade do Aspinall, às vezes até ser nocauteado e apagado num evento desse que vai estar todo mundo olhando, ele ser nocauteado na frente do mundo todo, entendeu? Então, eu com certeza imagino que isso está na cabeça dele e que isso pesa muito para ele analisar esse retorno aí. Então, agora nos resta esperar, né, para ver como vai se desenrolar a categoria dos pesados e quando, né, quando forem saindo mais notícias, quando for se aproximando mais desse evento, tenho certeza que mais coisas irão acontecer, algumas respostas aparecerão e nos vão dar mais noção do que vai acontecer, se o Jones vai estar lá, se o Jones não vai estar, se o Jones vai estar enfrentando o Aspinall ou um outro campeão, ou vai fazer alguma super luta com um outro nome. Agora nos resta aguardar. Eu espero que ele esteja nesse evento. E eu gostaria muito, de verdade, de ver ele contra o Tom Aspinall, porque para mim seria uma luta gigantesca. Embora eu acho muito difícil dessa luta sair no papel. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like. Comenta aí se vocês acham que o Jones vai voltar para esse evento na Casa Branca. E também comenta com quem vocês acham que o Jones vai lutar. E se ele iria ou não enfrentar o Aspinall. Fechado? Não esqueçam de compartilhar o vídeo com um amigo e se inscrever no canal. Valeu? Tamo junto, até a próxima.